Boa noite. Estamos começando mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Uma nova marca para o programa Falando em Fundações. Aqui você acompanha o trabalho das entidades e entende o que está acontecendo. Quem são os personagens que constroem esse alicerce de cidadania e cooperação entre pessoas, sociedade, governo e iniciativa privada. Eu sou Joel Scala. Esperamos você aqui, participando e ajudando na construção de uma sociedade mais justa e solidária. O Observatório do Terceiro Setor está começando. E no programa de hoje vamos receber José Hélio Contador Filho, presidente e um dos fundadores do Instituto Cândido de Desenvolvimento Social, que há mais de 10 anos atende cerca de 700 crianças e jovens em diversas instituições de São Paulo. Boa noite, José Hélio. Prazer em vê-lo novamente. Boa noite, prazer é todo meu de poder participar desse seu programa aqui. Como é que está o Instituto Cândido de Desenvolvimento Social? Está indo bem, nós estamos entrando agora no 11º ano, né? O ano passado fizemos um jantar comemorativo, uma festa muito bonita que celebrou os 10 anos da instituição, né? A gente não vê passar esse tempo e ele evoluiu de uma forma muito bonita, muito tranquila, né? E hoje a gente vê o trabalho, os frutos sendo colhidos, é muito satisfatório, ajuda muito a gente a insistir e batalhar em projetos como o que a gente está tendo, né? No decorrer desses 10 anos foram muito trabalho. Foi porque a gente começou de uma forma bem despretensiosa, né? Um grupo de amigos, né? Na época eu também era executivo de uma grande empresa multinacional, os outros amigos meus também, as famílias, e a gente começou a ajudar de uma forma bem simples, algumas instituições, a maioria eram os abrigos, tudo, de uma forma assim bem assistencial. Só que aí nós vimos que poderíamos fazer muito mais do que aquilo. E aí, ao longo do tempo, né, o que eram projetos assistenciais foram se transformando em projetos de capacitação. E aí, então, a gente viu que poderia contribuir muito mais, né, com os jovens que tinham uma dificuldade muito grande de ingressar no mercado de trabalho, principalmente os que são oriundos de abrigos, que têm dificuldade com as famílias, etc. Então, foi uma transformação ao longo desses 10 anos muito gratificante, né? Nessa transformação, qual foi a principal dificuldade ou as principais dificuldades que vocês encontraram nessa ajuda, nessa cooperação que vocês realizam a diversas instituições? Olha, nós tivemos algumas coisas interessantes, algumas frustrantes. Foi um aprendizado muito grande. Eu te diria que, vamos dizer, pessoalmente, uma das coisas que a gente imaginava que ia conseguir assim era o apoio de muitos amigos, de empresas, porque a ideia era muito bonita, estava crescendo, nós entusiasmados e tudo, e a gente foi vendo que não era bem assim, né? Amigos, tudo bem, mas eu já ajudo não sei aonde. Então, a gente foi vendo que não seria tão fácil captar recursos para esse tipo de trabalho, né? Então, esse foi o primeiro. As outras dificuldades foram surgindo na medida em que a gente imaginava também que a forma de ajuda seria frutífera de uma maneira, mas nós vimos que aquilo só era na nossa cabeça. Tendo uma vivência diferente, um padrão de vida diferente, a gente imaginava que oferecer uma série de condições ia ser muito mais fácil daquele jovem carente, né, estudar, aprender, etc. E nós vimos que não era bem assim também, né? Por exemplo, você só propiciar um curso de bom nível não é suficiente, porque a maioria não consegue acompanhar depois aqueles cursos, né? Hoje ainda está mais evidente isso, mas já há 10 anos atrás, você colocar o jovem num curso num curso técnico, por exemplo, ele até conseguia acompanhar algumas matérias, mas a base, geografia, história, matemática, português, eles não tinham. Então, não ia para frente. Ou seja, a qualidade da escola primária e secundária compromete a visão desse jovem, né? Então, e a nossa expectativa também. Então, nós vimos, olha, não adianta você colocar esse jovem numa escola boa, técnica, tudo, porque ele não vai conseguir acompanhar. E vai ser frustrante para ele, para nós, e é um desperdício
de tempo e de dinheiro. Diante dessa realidade, como é que vocês procederam? Aí nós mudamos o foco e nós, em vez de a gente patrocinar cursos em escolas regulares, nós começamos a fazer parcerias com as instituições e com isso fazer programas voltados para aquela realidade daquela instituição. Então, programas curtos, de 1 ano de duração. Então, por exemplo, um curso de administração básico, um curso de logística, um curso de informática, um curso de manutenção de computadores, tal, que tem duração de 1 ano. Então, com esse curso, ele é feito especialmente para aquela instituição. E aí, então, você já vai ver as carências, supre essas carências, seja de português, de matemática, do que for, e monta junto com aquele curso técnico. Ou seja, então, durante 1 ano, o jovem consegue sair com uma formação básica mínima para já ter um primeiro emprego. Então, aquele sonho dele sair como um técnico em eletrônica, ou sair formado como engenheiro e tudo mais, era muito distante da realidade que a gente encontrava. Ou seja, ele precisava do primeiro emprego, entrar no mercado de trabalho e a partir da entrada dele se qualificar. Exatamente. E nós temos exemplos disso, uma instituição em Barueri, nesse curso de logística, o jovem fez o curso, aí ele se formou, arrumou um emprego, foi progredindo, aí ele foi estudando mais, por conta dele já. Aí ele começou a dar aula naquela instituição que ele foi aluno, se formou em engenharia, né? E hoje ele tem uma empresa e ele abriga e dá emprego para os jovens que estão lá. Então é isso que a gente viu que funciona. E não querer achar que todo mundo vai conseguir da noite para o dia ter uma formação boa, se formar engenheiro, advogado, arquiteto, etc., por conta daquilo que a gente pode propiciar. Então foi ao contrário, ou seja, a gente tem que dar aquela base mínima para que o jovem possa por si só depois seguir o seu caminho, né? Em relação às instituições, a gente sabe que existe muito o problema da gestão, né? E da capacitação dos voluntários ou funcionários dessas entidades. Isso, esse é um bom ponto que você tocou, né? Porque foi uma outra coisa que nós enfrentamos, uma coisa é você capacitar o jovem, né? Aí, e aqueles que estão cuidando do jovem, os cuidadores, os gestores, eles não tinham também necessariamente uma boa capacitação. Então nós começamos também a patrocinar cursos de captação para os gestores das instituições. Então existem uma série de cursos, tudo, que são para administração, para captação de recursos, etc. No ano passado nós fizemos um programa fechado só para o Instituto, parceiro com uma instituição que o titular é oriundo da Getúlio Vargas, então conhece o terceiro setor. Nós fizemos um pacote fechado, um programa para 30 alunos, gestores das instituições parceiras nossas. Foram 4 meses de curso, uma maravilha, todo mundo adorou. Então a gente viu que a gente precisa capacitar os jovens de uma forma não idealizadora, como às vezes a gente tem como executivo e tudo mais, de uma forma diferente. E os gestores que estão lá, porque senão eles não conseguem dar sequência no trabalho também. Vamos continuar essa conversa agradável com o José Hélio logo depois do nosso break. Voltamos em seguida. Até já. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor, continuando a falar o que nós conversamos no primeiro bloco, um pouco das dificuldades que vocês enfrentaram nesses 10 anos. Agora vamos mergulhar um pouco, José Hélio, nos projetos desenvolvidos pelas instituições que vocês apoiam. Então nós temos hoje 9 projetos ativos para esse ano de 2013. Alguns são
que a gente chama de apadrinhamento para algumas instituições para crianças pequenas, né, porque elas não conseguem ainda se capacitar. E outros, né, que a maioria nossos, são programas de capacitação em diversas áreas. Nós não temos uma área específica. O foco nosso é o jovem que tem uma carência social e capacitá-los em programas curtos que eles possam arrumar um emprego rápido. Então, nós falamos um pouco, cursos de informática, curso de manutenção de computadores que ele pode fazer de repente na casa dele e atender os vizinhos já, cursos de eletricista que ele também pode fazer um trabalho muito rápido, já começar a trabalhar em casa com os vizinhos, etc. Ou seja, profissões práticas que podem agregar valor ao jovem, né? E ele ter uma remuneração para cuidar da sobrevivência de si e da família, né? Exatamente. Não, ele não vai necessariamente viver só disso, mas no mínimo ele já começa a gerar um pouco de salário, de renda, e aí vai depois sustentar os estudos que ele quiser seguir na vida, né? Nós temos cursos de administração, de logística, que são muito concorridos, as empresas não esperam nem os jovens terminar o curso, porque tem uma carência muito grande nessa mão de obra jovem, com essa especialização. Para suprir essa carência, vocês fizeram alguma pesquisa nas empresas? Nós, da maneira que nós trabalhamos, a gente atende basicamente a instituição e o entorno daquela instituição. Então, a instituição, quando vem aprovar um projeto com a gente, ela já traz um pouco dessa necessidade que as empresas e o comércio que está ao redor têm. Então, a gente vai direcionando justamente para não fazer um curso que depois não vai servir para nada lá, né? Nós temos também, além desses profissionalizantes que propiciam um trabalho imediato, nós temos alguns. O ano passado nós começamos com esse também dá imediato, mas foi um programa novo que chama Fazendo Moda. Então são moças, meninas, moças, algumas jovens mães já com 12, 13 anos de idade. Então elas têm durante um ano um curso de corte, costura, moda, e elas já saem, elas já podem depois costurar, trabalhar como costureira ou numa empresa iniciante de moda. Então ela já sai com algum tipo de emprego, né? E até no vídeo nosso de jantar, se a gente depois puder olhar, tem do ano passado teve um desfile delas, muito bonito, muito emocionante, né? Dentro da simplicidade que um curso desse oferece, mas o orgulho delas já poderem mostrar um trabalho, e conseguir algum emprego com isso. E temos também de uma orquestra, né, que já está acho que 3 ou 4 anos com a gente. É uma orquestra de cordas, um projeto que também foi sempre um sonho meu, que é ligar a música a tudo isso, né? E você inclusive, essa orquestra, vocês estão vendo imagens agora da orquestra, desse projeto que vocês apoiam. Há quanto tempo? Então, ele está fazendo, vai estar indo para o 4º ano agora. Em média, são 35 jovens por ano. Alguns já estão desde o início, porque eles foram se aperfeiçoando, e tem graus e estágios diferentes, né? E você vê também que, apesar de não ser um programa que te dá um emprego imediato, mas a gente está tendo surpresas, porque alguns jovens que se destacam para a música, eles já conseguem bolsas em conservatórios. Tem uma moça que começou com a gente, desde o início não sabia nada de música. Hoje ela tem uma bolsa, estuda música como profissional e já dá aula para os jovens que estão começando na própria orquestra. Então, você vê esse tipo de trabalho, porque são jovens que vêm de famílias com dificuldade, muitos não têm nem família, muitos vêm de abrigos, né? Vem de uma... Não que o abrigo não cuide, o abrigo cuida muito bem e às vezes melhor do que a própria família, mas ele vem com dificuldade. Se ele está no abrigo é porque ele teve uma vida difícil, com pai, com mãe, com tio, com tudo mais. Eles vêm com violência, né? Vêm com uma carência enorme. Então, ele recupera, através da orquestra, o senso de amizade, o senso de disciplina, porque você tem que ter uma disciplina rígida. Se um tocar errado e fora do tempo e no tom, você acaba com a música inteira. Então, eles são obrigados a tocar no ritmo, na hora certa e junto com todos os outros. Então, o senso de trabalho em equipe, o senso de disciplina, o orgulho que eles sentem quando eles se apresentam e a gente faz apresentações também. Ou seja, mexe com a autoestima. A autoestima deles melhora muito. Então, você vê jovens que chegaram assim, em estado deplorável emocionalmente
e depois hoje você vê a autoconfiança dele, a vontade, depois aí já procura um estudo maior, começam a ir melhor na escola. Como é que vocês pensaram a inclusão da música, né? A criação dessa orquestra? Porque é uma coisa interessante. No primeiro momento, pensa-se que não é prático. Aí você estava dizendo que porque é noção de conjunto, enfim, uma orquestra busca sempre a perfeição. Exatamente. Então, como é que foi esse critério dessa escolha? Então, aí foi uma coincidência, assim, de intenções e de inspirações, né? Eu sou ligado à música também, não profissionalmente, mas como hobby, sempre tive ligado à música, né? Foi uma das escolhas para... Porque a gente, com vida de executivo, você fica numa bitola de trabalho, de viagem, de coisa que o mundo começa a ficar limitado. Então, chegou numa certa idade, eu falei, olha, eu preciso entrar na música aqui, né? E fui estudar, fui aprender, tá? E até hoje está como um hobby aí, muito gostoso e tudo. E essa música, ela acaba também, acho que por motivos que eu não sei exatamente, ela tem uma sensibilidade, eu acho que a música sensibiliza as pessoas de uma forma muito forte, muito intensa. Tanto é que depois eu fiz até uma pós-graduação em musicoterapia, para você ter uma ideia. Interessante. Né, que não tem nada a ver com a minha formação de engenheiro, de executivo, nada disso. Porque foi formando, e a influência que a música tem na gente muda o nosso humor de uma hora para outra, tanto para o bem quanto para o mal. Sobretudo nesse aspecto lúdico que a música proporciona, com essa violência que nós temos na sociedade, né? Um contraponto, né? Então, quando a gente vê por aí quantos programas que são ligados à música que tiram o jovem da rua, tiram o jovem da droga, tiram o jovem da violência, né? A música traz esse poder, assim, né? Então, isso eu já tinha. E essa instituição que nós começamos, se chama ABCD Nossa Casa, também a presidente, ela é música, né? Toca teclado, tudo, então... A gente já se conhecia e vamos formar, mas e como é que nós vamos criar? Quem que vai ser o maestro para isso daí? Aí arrumar um maestro, conseguimos arrumar um maestro maravilhoso que quis se dedicar a esse trabalho, né? Outros músicos, mas foi o primeiro ano assim, foi um foco, né? Você pega crianças, uma carência gigantesca, nunca tinham visto um instrumento na frente, né? Aí fala, não, você vai aprender a tocar violino, você vai aprender a tocar violoncelo, viola, porque é uma orquestra de cordas. Então, os primeiros toques, o maestro falou, acho que não vai dar certo isso aqui. Mas ele, não, sempre um estimulava, né? Um desanimava, outro estimulava. E o começo foi difícil. Olha que coisa interessante, o desafio de colocar crianças que nunca tiveram contato com a música para escolherem qual instrumento que elas vão tocar. Daqui a pouco voltaremos para continuar esse papo interessante. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. No bloco anterior, nós conversávamos sobre a escolha, o critério que um jovem que nunca teve contato com a música, José Hélio, de escolher o próprio instrumento, aquela dificuldade inicial, imagino. Mas como é que foi essa experiência? Conta um pouco. Então, ela no começo foi assim, foi difícil, porque aprender um instrumento não é fácil. Um instrumento de corda também não é complicado. E o jovem que vem com toda aquela problemática de emocional, tudo, ele não vem com uma estabilidade pronta, com uma estrutura pronta para isso, né? Na verdade, o objetivo é que ele adquira isso com a orquestra e aprendendo a música. Então, a gente mostrava os instrumentos, os maestros, lá, os professores mostravam como tocavam, e eles iam aos poucos vendo aonde que eles se entrosavam melhor. Se é com o violino, se é com uma viola, os maiores já pegavam o violoncelo, que é um instrumento grande e tudo, né? Então, e aos pouquinhos foram. Alguns depois trocavam, tal, mas eles foram se moldando.
Obviamente que alguns não conseguiam continuar e outros se davam muito bem. Então existe sempre uma renovação, porque não é tão simples assim e às vezes o jovem não tem essa intimidade, né, com a música. Quanto tempo você precisa para construir uma orquestra? Olha, o primeiro ano é um ano básico, para começar a tirar um som melhor do instrumento, tudo. E aí, quanto mais tempo, uma orquestra para valer mesmo, sim, são muitos anos, né? A gente vê orquestras que já são de instituições grandes aí, que já estão há muitos anos, então precisa de ensaios diários, precisa para virar uma orquestra. Isso com músicos profissionais, no caso de garotos aí que não tinham contato com a música, parece que a dificuldade aumenta. A gente precisa de um ano para eles começarem a tocar um pouco mais, mas aí o que a gente fala, porque às vezes as pessoas ouviam e falam, mas puxa vida, não é uma orquestra profissional, mas o nosso objetivo não é virar uma orquestra profissional. O objetivo desse projeto é tornar o jovem e a criança um ser humano melhor, através da música. Então, alguns vão virar talvez um músico até profissional, poucos. Mas a maioria, se conseguir transformar para a sua vida a disciplina, né, o trabalho em equipe, isso ajudar na escola, ajudar na vida social, a gente já vai estar feliz com isso. É inseri-lo no contexto social. Então, esse é o objetivo, quer dizer, nós não temos aqui nenhuma intenção de que se torne uma orquestra, mesmo porque nós não temos ensaios diários, são 2 a 3 vezes por semana e tudo mais. Mas é aquilo que eu te falei, ele é um projeto social, ele não é um projeto de uma orquestra. Essa orquestra já se apresenta? Já no ano passado já se fez várias apresentações, ano retrasado também, então aos pouquinhos ela vai dentro das limitações que os jovens têm lá, né? Mas é bem gratificante a gente ver o final, eles receberem o aplauso, né? Nos jantares anuais do Instituto eles têm se apresentado, então a gente vê o brilho no olho deles, é muito gostoso, é muito gratificante a gente ver que aquilo impulsiona a vida social deles de uma forma muito boa. Você é formado em terapia musical, é isso? Musicoterapia. Isso. Musicoterapia. E foi útil, né, essa formação? É o que a gente chama das coincidências da vida que vão tendo, né? Quando eu me aposentei do trabalho de executivo, eu quis fazer essa pós-graduação, que não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas era uma coisa que... O que é a musicoterapia? A musicoterapia ela tem a formação, a graduação e depois a pós-graduação, que é a que eu fiz, né? Então você forma terapeutas que vão cuidar de certas doenças através da música, que a medicina normal às vezes nem consegue chegar mais. Então doenças que mexem com o emocional, uma doença de Alzheimer, né, por exemplo, ou um AVC, algumas coisas, a recuperação do paciente através da música se dá de uma forma que nenhum medicamento consegue trazer. E mesmo ela complementa, ela não substitui, mas ela complementa uma fonoterapia, ela complementa outros tipos de tratamento, porque comprovadamente a música atinge regiões do cérebro que mesmo com um AVC ela consegue recuperar e trazer, através da música, sensações que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Jovens, a gente fez trabalhos com jovens com câncer, né, que estavam, sim, já com processos depressivos e tudo mais. Através da música, você recupera a fala da criança, movimentos das crianças, ele toca um instrumento, ele faz, então... Aquilo lá acabou me trazendo... Como é que é a escolha da música? Ela parte do histórico da pessoa? Isso. Ou tem já algumas músicas que são indicadas já para determinados tipos de doenças? Não tem música, não dá para pegar na prateleira e falar, para doença tal é isso aqui. Ela é feita uma análise do histórico do paciente. Se às vezes o paciente não consegue se comunicar, se fala com os familiares e vai se buscar um histórico, né, de músicas que eu ouvia quando era criança, músicas que eu ouvia no trabalho, que tipo de música eu ouvia antes da doença e tudo mais. Você cria um histórico e esse histórico é usado para... Zé, olha, nosso papo tão agradável, né? Passou rapidamente o tempo.
conversa muito boa, porque vocês têm esses 9 projetos que vocês desenvolvem, sobretudo esse da música, que a gente se estendeu um pouco, mas foi muito agradável a nossa conversa, eu gostei muito de ter falado com você. E agora, para fechar nossa entrevista, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e fizesse um apelo, né, que você falou de uma dificuldade lá no programa de hoje, lá atrás, de que muitos falam em ajudar, mas chega na hora não conseguem fazê-lo por preconceito ou até mesmo por desconfiança. O que você diria para essas pessoas para apostarem no terceiro setor, sobretudo nesses 9 projetos bem-sucedidos que a Instituto Cândido para o Desenvolvimento realiza? Olha, eu acho que realmente existe assim uma mistura de sensações que as pessoas têm dificuldade. Todo mundo fala que quer ajudar, que quer fazer tudo, mas na hora H fica com receio por vários motivos. E a gente não pode tirar os motivos das pessoas, mas o que pode se fazer é estimular e mostrar projetos como os nossos, que tem com 10 anos de existência, a seriedade, a transparência, todas as nossas contas estão no site, tem um relatório mensal de acompanhamento, tem uma transparência total, os diretores, os executivos que estão lá, estão todos nominados. Então, a dificuldade que a pessoa tem, às vezes, em confiar ou desconfiar, tem que investigar um pouquinho as instituições, tem que ir atrás para saber onde está pondo o dinheiro ou o seu trabalho voluntário, etc. E é o trabalho que a gente faz, na verdade, porque a gente vive dessa captação. A gente vive daquele boleto que a pessoa recebe, paga todo mês e ajuda. Então, um pouquinho de cada um ajuda a transformar esse dinheiro, que às vezes a pessoa não sabe aonde investir e como investir, ajuda nessa captação e a gente transforma nesses projetos todos que estão lá disponíveis no nosso site. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista. E chegamos ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, um programa que trata dos assuntos ligados ao terceiro setor e ao universo das fundações e entidades de interesse social. Se você tem dúvidas ou sugestões, encaminhe um e-mail para contato@tendicemedia.com.br. Até a próxima.